mas nós precisamos de um parceiro, que esse parceiro é o INEMA. E o nosso meio ambiente, a nossa cidade, o nosso povo precisa ter no INEMA essa parceria, esse respeito, esse amigo, e não o inimigo como muitos veem. Então, por isso, vou convidar aqui Fabiana Rebouças, gestora da nossa aba Serra do Ouro, para falar sobre água e desenvolvimento sustentável. Boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem breve, prometo. Eu acho que já passamos aqui durante a noite, sobre vários conceitos. Eu não vou me estender. Eu vou ser bem objetiva, em falar sobre o que é a APA. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Fabiana Rebouças, eu sou gestora ambiental, eu sou técnica da casa do INEMA, sou concursada no INEMA já há 11 anos. Fui servidora da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória da Conquista, também era concursada lá durante 3 anos, depois passei para o Estado. Antes disso, eu também trabalhei na área ambiental, na área de consultoria, trabalhei nas indústrias nucleares do Brasil, trabalhei muito também na área de gestão de resíduos, muito na área de gestão de resíduos hospitalares, trabalhei em vários eventos, em vários hospitais em Vitória de Conquista. Ontem eu estava lá no evento do Cine Sudoeste, um evento da área da saúde, em que estiveram presentes lá vários palestrantes que proferiram palestras, inclusive sobre a questão ambiental e saúde. A gente se pergunta, nós temos aqui o doutor Davi, que é médico e que está agora na política, e a gente se pergunta qual é a relação de água e meio ambiente, de água e saúde, de água e agricultura, e a gente, como outros colegas já falaram, a gente vê que é extremamente importante. Então, eu trabalhei durante muitos anos na área hospitalar com gerenciamento de resíduos, de serviços de saúde, embora todo mundo perguntasse: nossa, mas você é formada na área ambiental e trabalha na área hospitalar? Sim, existe, principalmente agora com a questão de ESG, a questão da água, ela influencia e impacta diretamente na saúde da população. Então, só para resumir, fora outras áreas de consultoria, eu tenho já aí, não que eu seja velha porque eu sou novinha, só para deixar claro, eu já tenho quase 17, 18, acho que eu estou mentindo um pouquinho para menos para poder parecer mais nova. Mas, basicamente, eu comecei com um curso técnico, sou cria do IFBA, eu costumo dizer, fiz curso técnico do Instituto Federal da Bahia de Conquista. Depois eu fui aluna do curso de Engenharia Elétrica, mas não gostava, saí, voltei para a área de meio ambiente, fiz agroecologia, fiz gestão ambiental no Instituto Federal de Sergipe, fiz pós em saúde, segurança e meio ambiente no IFBA de Salvador. Depois voltei para o Instituto Federal, fui para a Univasf, pós, acho que só no mestrado que eu fui para a UFBA e para a Univasf, tirando essas duas universidades aí, institutos federais. Eu sou cria do IFBA, sou muito orgulhosa disso, porque eu vim da educação pública, então eu acho que é importante, eu sempre friso isso para que a gente entenda o quão importante é a educação de qualidade. Eu participei aqui da primeira semana pedagógica aqui, que Davi me convidou, fiquei muito feliz na semana. Participei lá, vi todo o evento e todo o investimento que está sendo na área de educação, e eu acredito que nenhuma política, em qualquer área, não é bem feita se não começar pela educação. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa, dizer o quão importante é a educação, principalmente num país como o nosso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Serra do Ouro, que é a APA. Como eu já falei, eu faço parte hoje do quadro, sou servidora do INEMA, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. Sou lotada aqui na Unidade Regional de Vitória da Conquista, a conhecida UER Sudoeste. Já estou no INEMA há 11 anos e tenho trabalhado nas diversas áreas dentro do INEMA, desde o licenciamento, a parte
de educação ambiental, fiscalização, embora em Iguaí eu não vou trabalhar com fiscalização, fique bem claro que eu sou amiga, não sou fiscalizadora, eu sou gestora. Essa é a primeira vez que, inclusive, nós conseguimos separar, né, a gestão da fiscalização. Essa vai ser a primeira gestão, né, que nós vamos ter aqui na APA, em que o gestor não é fiscalizador, o que isso é muito bom, porque a gente pode justamente desmistificar, desconstruir essa ideia que as pessoas têm de só fiscalizar, de só cobrar, de multar. Enfim, eu sei que às vezes, eu costumo dizer, exemplificar, porque muitas vezes nós vamos às propriedades e quando a gente chega com o carro do INEMA, a gente brinca que é tipo formiga, né, dentro da fazenda, você vê todo mundo correndo, literalmente é uma coisa bem constrangedora, pior do que nós só Ministério do Trabalho. Então, nós estamos aqui justamente para poder diminuir essas distâncias, para fortalecer esse elo e dizer que nós, do INEMA, estamos aqui para construir uma gestão participativa e colaborativa com todos da sociedade. Pode passar, por favor. Dito isso, eu vou falar basicamente, né, o que é recursos hídricos, que aqui já foi bem debatido, que é toda a água disponível, né, e aí nós temos rios, lagos e nascentes. A gente sabe que Iguaí é a própria caixa d'água, e é o que o colega falou, eu não conheço dentro da estrutura do Estado. Eu tenho até um slide que não está nessa apresentação, mas que estava em outra, em que nós temos o mapa de Iguaí e ele demonstra todas as vias, rodovias, e tem a parte em azul. Se vocês observarem essa imagem, infelizmente eu não pude trazer, mas o mapa é todo recortado em azul. E você vai lá na tabela, e embora esteja pequenininho, a maior representatividade de Iguaí está em recursos hídricos. Acho que mais do que vocês, melhor do que vocês, não há ninguém para falar sobre as belezas naturais, sobre as potencialidades de Iguaí. Né? Eu estou aqui conhecendo, né, o município. Estou aqui com essa parceria. Essa sede onde nós estamos é do Estado, mas há um termo de cooperação técnica já há alguns anos e esse termo foi renovado, vai ser renovado agora, digamos assim, oficialmente, com o Estado, né, junto com a Prefeitura, onde 3 secretarias hoje se encontram aqui dentro da unidade. Esse espaço é nosso, mas, digamos assim, ele no momento é de posse do Estado, do INEMA, mas nós sediamos aqui a Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Agricultura. O que é muito importante, porque hoje em dia não se fala de meio ambiente separadamente de outras secretarias, não tem como falar de meio ambiente sem falar de saúde, sem falar do impacto da água, sobre as doenças que são causadas através da água e do quanto se gasta em saúde, que para cada R$1 investido em saneamento básico se economiza R$5 em saúde. Então, se a gente tiver um investimento aqui, né, em meio ambiente, se a gente tiver um investimento em tratamento de esgotamento, nós vamos poder economizar lá na frente e economizar, inclusive, poupar vidas, né, porque a gente sabe que a desnutrição e várias outras doenças que hoje a gente talvez não ouça falar tanto, mas que hoje afeta, a gente sabe que a questão da água afeta diretamente na qualidade da saúde de uma população, então não tem como não falar disso. E aí nós temos o que são recursos hídricos, né? Nós sabemos que ela é de mortal importância, de vital importância para a vida do ser humano, mas ela também é utilizada na agricultura, para irrigação, na indústria, para todos os processos. Não existe, eu praticamente desconheço um processo na indústria que não precisa de água. Nós utilizamos águas na saúde, como eu já falei, todo o ecossistema nosso é basicamente formado por água, né? A gente precisa, é um meio essencial, a gente precisa de água para navegação, a gente precisa de água para a nossa matriz energética, que é através das hidroelétricas. E eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É um conceito que busca atender às necessidades, né, das presentes, das nossas
futuras gerações. Então, assim, desenvolvimento sustentável é um termo que, na verdade, diz o seguinte: olha, hoje a gente tem um mundo e a gente precisa desenvolver técnicas e tecnologias e saber conviver para que as próximas gerações elas também tenham esse mundo. Porque do jeito que vai, talvez, eu não sei em quanto tempo, né, em quantos anos, mas se não em quantidade, em anos, mas em qualidade, eu acho que a gente já vem sentindo muito isso, né? Que hoje em dia, muitos dos colegas aqui já não podem mais frequentar os rios que frequentavam, já não conseguem beber água, já não conseguem tomar banho. Esse é o mundo que a gente quer. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala disso, mas não só disso, a gente fala também de economia, né? Que é preciso ter uma economia que preserve o meio ambiente, não que a gente vai impedir de que a economia cresça, de que as indústrias trabalhem, de que todos os setores que dependem, né, do meio ambiente deixem ou parem de funcionar, não. O que a gente quer é que todos esses setores, eles continuem, eles produzam, mas que em seus processos eles utilizem as tecnologias que venham justamente pensar no futuro para o mundo e para as futuras gerações que virão. Bom, o que é uma APA? APA são unidades de conservação, né, no caso de uso sustentável, ou seja, nós temos uma proteção integrais, por exemplo, onde não se é permitido moradia e agricultura. No nosso caso, né, da APA é de uso sustentável, então é permitido, né, outros usos que não só a proteção. Bom, e aí qual é o principal objetivo de uma APA, né? O que a APA visa, o que ela pretende? Proteger a diversidade biológica de fauna e de flora, regular a ocupação humana, e aí dentro da nossa gestão, né, da gestão de unidade, a gente vai conversar com a comunidade, falar sobre essa regulação do uso do solo, dessa ocupação humana, garantir o uso sustentável dos recursos, conservar os processos naturais e orientar, desenvolver e adequar atividades humanas às características ambientais da área. Sim, Fabiana, o que você quis dizer com tudo isso? Que dentro da gestão ambiental de uma unidade de conservação, a gente precisa prever todos esses tópicos, né? Preservar a biodiversidade, preservar os recursos, né? Nós temos que ver, nós podemos fazer a regularização dessas áreas. A gente sabe que existem muitas propriedades. Hoje, a APA de Bahia, ela na verdade tem 70% do município de Bahia está dentro dessa unidade, né? Então, praticamente todo o município faz parte da APA. Então, como que a gente vai gerir, né, todos os conflitos, como que a gente vai gerir todas as potencialidades, né, todas as ofertas, inclusive de trabalho, de economia, de renda, que essa unidade ela pode oferecer, já que ela é de uso sustentável. Todos esses tópicos serão discutidos dentro da gestão. Pode passar. A importância, né, como eu já falei, dos recursos hídricos, de preservar os recursos, contribuir para a recarga dos aquíferos. A gente sabe que aqui nós temos uma região com inúmeras nascentes, né, com inúmeras cachoeiras. Então, assim, o recurso hídrico aqui é muito abundante. E a gente precisa ter ações que visem justamente a preservação e a manutenção. Mas, para além da preservação e manutenção, nós pretendemos também incluir vários programas que venham a trazer benefícios, para além do meio ambiente, também para a comunidade que vive, que trabalha e que depende, inclusive, desses recursos para poder sobreviver. Nós também temos a intenção, né, quando se cria uma unidade de conservação, de controlar a erosão, consequentemente assoreamento dos rios, porque com o impacto, né, quando você diminui o impacto da água, quando você trata, que é o que o colega falou, você tem a cobertura vegetal, ela amortece a velocidade da gota da água, o que diminui o impacto dessa água no solo,
que é justamente quanto mais força e quanto mais velocidade, quando se tem a mata, você consegue diminuir justamente a velocidade do impacto, você consegue, consequentemente, diminuir a velocidade da erosão, o impacto dessa água, né? Pode passar. Bom, aqui nós fazemos parte de uma, como o meu colega falou, de uma bacia hidrográfica. Inclusive, eu fiz algumas anotações ali que eu vou falar bem rapidinho sobre a questão do comitê de bacia do Rio de Contas, que não tem o município de Guaí, apesar da sua importância hídrica, não está participando das reuniões do comitê. Então, existem cadeiras com vacâncias, então poderia o secretário poderia participar, inclusive fazer parte do Comitê de Bacia do Rio de Contas. É extremamente importante. Há vacâncias, há municípios com, não vou dizer menor importância, porque cada município tem a sua importância, mas que não tem, talvez, tanto recurso hídrico e está lá participando e lutando, né, por todas as diretrizes políticas que são conseguidas, benefícios, enfim, e política pública, que são decisões que são tomadas justamente no Comitê de Bacia Hidrográfica, que no caso da gente é do Rio de Contas. Então, nós estamos na região hidrográfica do Atlântico Leste. Nossa subbacia é a subbacia do Rio de Contas. A unidade estadual de planejamento, que é como a gente chama, né? Unidade estadual de planejamento e gestão de recursos hídricos também, Rio de Contas. Os principais rios são o Rio Murugi. Nós temos um rio que eu hoje até liguei para o secretário, eu falei, secretário, me ajuda aí, eu estou com esse nome, mas eu de verdade ainda não tinha ouvido, e liguei para justamente confirmar, porque nada melhor do que vocês que são da comunidade, que estão aqui e que principalmente trabalham com recuperação de nascentes, para trazer essas informações. Eu não estou dizendo aqui nada de novidade, mas o rio Cambiriba, Piachão, aí tem vários outros rios, mas dentro dos dados do próprio INEMA, né, do governo do estado, esses são os dados que a gente tem, não sendo que aqui eu estou trazendo só os principais, mas tem vários outros rios aqui que não estão aqui colocados. E nós temos também algumas outras informações que são informações mais técnicas, mas basicamente esse slide ele visa trazer justamente isso. Qual é a bacia que vocês fazem parte, qual é a unidade, né, que gera essa bacia, e trazer a importância de vocês participarem da sociedade, inclusive da instituição também, Águas Cristalinas, participar também, podem fazer parte ativamente do Comitê de Bacia. Então, há vagas, eu digo isso porque eu também sou representante do INEMA no Comitê de Bacia do Rio de Contas. Então, eu trago essa informação porque ela, de fato, existe e vocês podem fazer parte. Pode passar, por favor. Bom, a APA Serra do Ouro, ela foi criada com o decreto 10.194, de 27 de dezembro de 2006. Para se criar uma APA, é necessário ter uma lei, né, um decreto que institui essa APA, seja ela de qual tipo de uso for, existem vários tipos de uso, né? A criação da APA Serra do Ouro, ela levou em consideração características naturais, a importância da região, a quantidade e a disponibilidade também de recursos hídricos que existe, toda a vegetação. A gente sabe que nós estamos numa área de Mata Atlântica, então são vários critérios que são levados em conta para poder se criar uma unidade. Fabiane, por que todo município, né, está dentro da APA, praticamente, como eu falei, 70%? Justamente pela importância de se reconhecer que o município de Guaí tem muito potencial hidrológico. Eu sei que prata da casa não faz sucesso, mas vocês precisam reconhecer as potencialidades do município de Guaí. Está aqui o nosso secretário de Turismo, que pode muito bem falar sobre isso. Vocês que já conhecem, é preciso buscar mecanismos e formas de justamente mostrar o potencial para o turismo ecológico que Guaí tem, para turismo agrícola, né? Então, assim, várias oportunidades
oportunidades podem ser criadas, várias oportunidades para conservação, porque quando você traz visibilidade, você consegue também proteger, você consegue gerar emprego e renda, você melhora a economia e melhora principalmente a condição dos cidadãos de uma cidade, né, de uma comunidade. Claro que a gente não pode deixar em nenhum momento perder o foco a questão da preservação e da conservação. Mas, aliado a isso, nós também podemos, né, ter várias práticas que podem gerar algum tipo de renda e de benefício para a nossa comunidade. Pode passar. Nós temos, como eu falei, né, a área total da APA é de 50.667,62 hectares, ou seja, é muita área. Em termos de tamanho, é uma das maiores águas que a gente tem dentro, né, do estado. Então, assim, tem muito trabalho, porque tem muitas atividades envolvidas e gera muitos conflitos, mas o que eu costumo dizer é que essa gestão, né, essa nova gestão, esse novo modelo de gestão, ele vem pensando justamente em não trazer dificuldade, não trazer barreiras para os municípios, para aquela comunidade que está inserida nessa unidade de conservação. Porque quando a gente fala de gestão de conservação, de unidade de conservação, a primeira coisa que se pensa é o conflito. Nós queremos fazer, o INEMA quer fazer, o governo do estado quer fazer, uma gestão onde a gente traga, principalmente, conciliação, entender quais são as necessidades do município, para que a gente consiga, aliado a isso, trazer algum tipo de benefício. Eu tenho conversado também com o secretário de Meio Ambiente, a gente está com várias ideias, vários projetos, já estão em andamento, inclusive, alguns deles. Então, assim, tem muita coisa por vir, eu fico muito feliz em dizer isso, estou muito esperançosa, embora dentro da máquina pública a gente sabe que as coisas, em alguns momentos, não vão acontecer com a rapidez ou a fluidez que a gente gostaria, mas eu garanto a vocês que, enquanto gestora, eu vou buscar tudo que for de oportunidades para a APA, inclusive recursos através de projetos que a gente tem dentro do governo do estado e em outras, não só na questão ambiental, mas em outras linhas também, como eu já falei, turismo, agricultura, está aqui também, cadê o secretário de Agricultura? Não sai que também está aqui, que a gente já conversou, já conversei com todos esses 3 secretários, já estamos assim afinados, inclusive eu estou muito feliz, de verdade, de ter conhecido cada um deles, feliz pela sua escolha, porque enquanto gestora, enquanto servidora pública, é difícil ver uma equipe tão empenhada, é difícil ver um secretário de Meio Ambiente que, logo que eu conheci, ele já falou sobre os seus cursos técnicos, mas já se matriculou no curso de nível superior. Não estou aqui tecendo elogios sem fundamentos, não. O que eu quero que vocês entendam é que muitas pessoas, não é porque você não é da área, não é porque você não tem uma formação específica naquela área que você não pode estudar, que você não pode aprender. Então, eu acho que, basicamente, como eu falei no início da minha fala, o principal é a educação. Quando você vê secretários que estão buscando, seja curso em qualquer nível de graduação, técnico, superior, quando você vê que os secretários estão buscando participar de eventos, estão indo a Salvador para se reunir com órgãos, né, e com secretarias de governo, isso mostra o quão bem está sendo feita essa gestão e o quão bem você escolheu. Então, assim, parabéns, Davi, de verdade, de coração. Eu, enquanto cidadã, fico muito feliz e muito orgulhosa de saber que você procurou se amparar de pessoas de qualidade e de determinação e de entrega. Porque o que eu vejo aqui, o que eu vi hoje, o que eu tenho acompanhado, é a entrega dessa equipe. Eu fico muito feliz. Então, eu poderia nem ter essa fala, porque não precisava, mas eu gostaria de reforçar, né, para que vocês entendessem o quão é importante ter um secretário, um coordenador que busca aprender, porque conhecimento é a fonte de tudo. Então, pode passar. A gente sabe que aqui Iguaí tem muitas belezas naturais, e foi mais um ponto, mas qual é a importância da gestão, né, sustentável quanto aos recursos hídricos? A gestão sustentável,
ela é fundamental para garantir o acesso à água. Mas quando eu falo garantir o acesso, eu não estou falando apenas de quantidade, eu estou falando de qualidade, porque a gente sabe que, apesar do que a gente acha, né, do nosso achismo, nosso colega, meu colega ali trouxe a informação do quê? De que disponível mesmo, de fato, que a gente tem 1%. E se a gente não tiver esse 1% com qualidade, não adianta nada, a gente não vai ter nada. Então, sim, quando se cria uma unidade de conservação, é justamente pensando em preservar não só a quantidade, mas a qualidade dos recursos. É também essencial proteger, né, os ecossistemas aquáticos para poder justamente promover o desenvolvimento ecológico sustentável. Quando eu falo isso, eu falo que se nós temos um rio preservado, você consegue chamar turistas, se você tem cachoeiras, que é o projeto que o secretário tem de catalogar, de identificar de fato, né? Enquanto gestão da unidade, a gente tem a intenção de catalogar e principalmente de identificar todas essas áreas, de sinalizar, né, essas possíveis trilhas e como que a gente ia organizar como é que vai ser esse uso e essa ocupação, né, dessas áreas de recursos, porque não adianta só liberar para visitação sem ter controle, sem ter um acompanhamento. Pode passar, por favor. Nós temos aí também a questão de assegurar a disponibilidade, né, como eu já falei, da qualidade, a distribuição igualitária da água para todos, proteger os ecossistemas que dependem dessa água, reduzir a demanda e o uso não essencial, melhorar os processos, ver quais são os processos que estão sendo utilizados, por exemplo, na agricultura. Existem formas, como o colega falou, né? Várias técnicas que é possível diminuir a quantidade, aumentar a eficiência. Então, com menos águas, vocês, por exemplo, dentro da irrigação, você pode usar menos água e irrigar uma área maior, tendo eficiência. E, basicamente, vocês vão observar que tem várias palavras repetidas: desenvolvimento sustentável, qualidade de água, justamente porque não tem como eu falar sobre água e qualidade se eu não falar sobre desenvolvimento sustentável, não tem como eu falar sobre desenvolvimento sustentável se eu não falar sobre qualidade e quantidade de água e principalmente qualidade. Porque em todos os nossos processos a gente utiliza água. Pode passar. E aí, quais são as ações que a gente precisa de fato ter, né, e tomar para poder garantir todas essas coisas que eu falei até agora, né? Diminuir a poluição industrial, o uso excessivo de agrotóxicos, que eu vi que já é uma coisa que vocês têm aqui. Então, a gente, dentro do INEMA, a gente tem um programa, inclusive de capacitação, que pode ser oferecido através da plataforma Formar. A técnica e a colega da secretaria já se inscreveu em 2 cursos, inclusive. Gostaria de parabenizar. Eu comentei com ela e ela já foi lá, já estava lhe tirando dúvidas, inclusive, falando que poderia se inscrever em mais de um. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa. E nós temos outras ações também que podem, por exemplo, existe alguma associação, eu sei que existe aqui, de agricultores, sindicatos, a própria instituição que é uma ONG, é um OCIP. Estamos tentando organizar a associação. Pronto, a associação. Então, as associações, ONGs, OCIPs, qualquer entidade, inclusive a própria secretaria, pode solicitar cursos, palestras, como essa, como outras também que podem ser, que são disponibilizadas pelo INEMA. Vamos lá. Escassez de água em várias regiões do mundo, a gente sabe que isso está acontecendo, e aqui a gente tem essa oferta. Então, quais são as ações que nós podemos tomar, inclusive para diminuir? Porque às vezes o que acontece? Você tem uma oferta, mas você, por exemplo, às vezes acontece que o município está passando por uma seca e, apesar dessa disponibilidade, não está tendo água para a agricultura, não está tendo água para a irrigação. Então, como que a gente vai lidar, né, com esses conflitos nas questões de escassez? Monitoramento. O que acontece? Eu esqueci de falar uma coisa.
Nós vamos fazer a gestão, que é essa parte de acompanhar, nós vamos ter também a educação ambiental, nós vamos ter sim, ela vai ser feita, realizada por outro colega, a fiscalização, mas nós vamos ter várias atividades de monitoramento de quais são as maiores problemáticas que acontecem aqui dentro da região, dentro do nosso município, dentro da APA. Então nós vamos acompanhar de perto quais são de fato as necessidades e os maiores conflitos dentro do município. Nós temos um plano de ação anual da unidade, né? Também existe um conselho que ele já existe, já é formado, e eu gostaria inclusive de convidar, se alguém tiver interesse em participar do nosso conselho, né, da APA, além do Conselho de Meio Ambiente. Antigamente funcionava o Conselho da APA e o Conselho de Meio Ambiente com os mesmos membros, a gente pode continuar nesse formato, inclusive. Vocês falaram também sobre leis mais restritivas, né, sobre o uso de agrotóxico, e isso na revisão do Código de Meio Ambiente, né, que é votado e é aprovado em Assembleia na Câmara de Vereadores. Vocês podem, deixa eu só um pouquinho de água, por favor, incluir essas demandas que vocês solicitaram aqui. Reativar um Conselho de Meio Ambiente daqui de vocês. Reativar, não, voltar com as reuniões e com o Conselho na APA é extremamente necessário, porque todas essas discussões vocês podem fazer para o Conselho. Né? Dentro do INEM, como eu já falei, existem cursos, palestras, né, de práticas mais sustentáveis. Existe sim, dentro do governo, vários projetos que acessam várias verbas para a questão de, por exemplo, pagamento de serviços ambientais. Dentro do Estado a gente ainda não tem nada específico. Né? Existem projetos, mas dentro do município, e vários municípios já fazem, aqui na Bahia, vocês citaram muito Minas, mas aqui no estado da Bahia nós temos vários municípios que são referência em pagamento do serviço ambiental, que é o que na verdade vocês fazem aqui já há algum tempo, mas há projetos que podem ser implementados aqui dentro do município, o pagamento do serviço ambiental. Outra questão que vocês levantaram foi sobre o lixão. Essa questão do lixão é uma questão sensível, delicada e urgente em todos os municípios. Ivaí não é diferente. O que Ivaí tem de diferente é que eu brinco que Davi baixou um decreto para o secretário: ó, você não vai trabalhar em outra coisa até você me resolver a questão do lixão. Eu já vim aqui 2 vezes, quero dizer que o prefeito está empenhadíssimo, eu estou amando, adorando isso, porque apesar de parecer uma causa ambiental, é uma causa de saúde, é uma causa social, isso vai impactar na qualidade de vida da população de Ivaí. Então esse é um projeto, é uma urgência, né, prefeito? E nós já estamos, inclusive, trabalhando nisso já. Então, já está em andamento. A educação ambiental também é uma coisa que nós vamos ter muito aqui dentro da unidade. Esse espaço está à disposição, é de vocês. Então, a qualquer tempo e a qualquer momento, vocês podem solicitar esse auditório, tanto a infraestrutura física da APA, quanto a infraestrutura, digamos assim, intelectual, né? Nós temos vários profissionais dentro da coordenação de unidade de conservação lá em Salvador, na CGUC. Nós temos uma infinidade, graças a Deus, de técnicos, todos à disposição e que podem ser solicitados para vir aqui, fazer palestras, cursos. Basta a gente oficializar, né, oficiar isso e marcar com uma certa antecedência. E falar sobre a fiscalização, rapidinho. Então, para minha sorte, graças a Deus, não sou eu que vou fazer. Mas vocês podem, eu estou brincando assim, porque eu sei que a questão da fiscalização é um ponto muito sensível. E eu sei da importância da fiscalização, porque infelizmente o que acontece? Algumas pessoas têm muita boa fé, trabalham de graça. Outras
por ignorância, por falta de acesso à informação, por N motivos, acabam desmatando, infringindo a lei. E nesse sentido, o que a gente quer fazer? A gente não quer trabalhar com fiscalização ostensiva. A gente quer fazer um trabalho de conscientização, uma mudança de cultura, que não é uma coisa fácil nem rápida, para justamente a gente evitar as fiscalizações mais ostensivas. Mas não que isso não vai acontecer. Caso seja necessário. Quero deixar bem claro que aqueles, né, que depois de serem instruídos, que participaram dos cursos, né, que tiverem acesso, eles sim serão fiscalizados. Infelizmente, a gente está na área de zona de Mata Atlântica, né? Nós estamos aí nessa área. E existe uma lei muito rigorosa, que a lei, minha colega engenheira florestal, que não me deixa mentir. E, infelizmente, a lei é para todos, né? Então, vai haver sim fiscalização, não estou dizendo que não vai haver, mas o que acontece é que nós vamos trabalhar para que o município de Guaíra tenha esse percentual de fiscalização de multas reduzidos a partir de um trabalho de educação, de conscientização e de mudança de uma cultura que existe aqui na região de desmatamento, de criação de passarinhos, enfim, de degradação. Dito isso, pode passar. Eu sou Fabiana Rebouças, meus contatos estão aí, eu estou totalmente à disposição. Eu me encontro ali no INEMA UR Sudoeste, Vitória da Conquista, Rua Jorge Teixeira, o número acho que 609. Aí tem meus contatos, inclusive esse é meu telefone pessoal, não mandem mensagem depois das 10, provavelmente Deus. Ou melhor, mensagem até pode, não vou ver mesmo, mas ligação não me ligue, porque às vezes, né? Mas é meu contato pessoal, para vocês terem ideia do quão disponível eu estou. Mensagem, vou demorar de responder? Vou. Mas, em algum momento, essa demanda vai ser atendida, tá? Vocês podem ligar também, eu até prefiro que liguem, que falem, se identifiquem, mas eu não sou um canal de denúncia. No canal de denúncia, nós temos o telefone lá de Salvador e nós temos o telefone fixo do INEMA, tá? As denúncias, eu vou analisar e encaminhar para o setor responsável, tudo bem? Então, muito obrigada por Pode? Eu tentei ser rápido, tá? A gente percebeu aí, né, que a APA Serra do Ouro, ela, muitas vezes a gente fica imaginando que corresponde a essa região da Serra do Ouro, mas não, é 70% do município. 70% do município. Aí a gente vê ali trabalho para que mantenha isso de forma sustentável, né? Toda essa questão. Isso. Só a pergunta do setor. Não, pode falar. Então, veja só, nós tivemos aqui, primeiro, nós estamos muito felizes que você realmente está fazendo parte com a gente desse trabalho. Obrigada. Porque você é uma pessoa que realmente leva essa questão do meio ambiente a sério. Tive o prazer de conhecer você e conversando, a gente identifica, né? Então, assim, o que eu queria saber é com relação a essa mineração, porque eles vieram aqui dentro da APA Serra do Ouro, que não existe sustentabilidade nenhuma nisso, né? De você buscar fazer mineração dentro do estado, porque você certamente vai prejudicar rios e tudo, e Guaí, eu acho que Guaí não cabe, como no caso houve em Boa Nova. Boa Nova hoje tem um trabalho bem à frente de Guaí com relação a isso, né? E Guaí, lá é o quê? Lá não é APA, né? Em Boa Nova? Não tem nenhuma. Parque Nacional. Parque Nacional. Ah, vocês estão falando. Tá. Boa Nova, Parque Nacional. Sim. A mineração E foi refúgio. para lá e não entrou, porque tinha toda essa questão em jogo, né? É o parque lá, desculpa. Isso. Aí o que eu pergunto é o seguinte, inclusive nós tivemos uma reunião aqui com a empresa da mineração, na época que estava fazendo a prospecção, na outra gestão aqui, chamaram a gente para conversar, e tinha o pessoal do grupo Augustalina, o Geocrest estava aqui, Jesuíno e outros estavam aqui também, e a gente questionou algumas coisas a eles. Aí, o que eles falaram? Que caso venha prejudicar em alguma coisa, que isso nem ia para frente. Sim. Mas eles ficaram muito tempo aqui em Guaí, prospectaram não só a Serra do Ouro, mas toda essa APA foi prospectada.
entendeu? E certamente eles encontraram alguma coisa aqui de interesse maior. Não tem dúvida que senão eles não ficariam naquele período todo aqui, certo? Sim. Porque eu falo assim, a nossa defesa, nós estamos tentando ver a nossa defesa com relação a isso, porque eu sou contra a mineração de Iguaí. Sim. Eu acho que Iguaí é uma cidade que tem que desenvolver, sim, um potencial turístico, para que o ecoturismo, né? Que é uma riqueza bem maior para o município do que qualquer mineração que venha para cá. Independente de royalties que venha, independente do que eles venham trazer. Porque o que eles pegaram aqui foi aquela ladainha de toda a vida a gente sabia que vai gerar emprego, que vai dar condição, e que vai ser assim. E assim eles pegam em todo lugar. Depois eles chegam lá, degradam totalmente a área e dão um tchau para você, deixam os resíduos aí. Então, assim, nós não queremos isso aqui. E queremos que o INEMA, nesse aspecto também, esteja firme com a gente. Pronto. Respondendo a sua pergunta, seguinte, eu falei aqui para vocês sobre o Conselho de Meio Ambiente e falei sobre o Conselho da APA, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas toda licença emitida pelo município tem que passar pelo crivo do Conselho. Então, por isso a importância de ter fundo de meio ambiente, né, conta jurídica separada, de ter conselho ativo e todas as atas, né, registradas em funcionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque caso essa mineração ela dê entrada via licenciamento prefeitura, a comunidade, né, em si, fazendo parte do conselho, pode justamente dizer, escolher o que é que o município de Iguaí quer. Ele quer trabalhar com mineração ou ele quer investir em turismo? Ele quer trazer recursos de uma outra forma? É o município quem vai dizer. É o município, no seu código de meio ambiente, na sua política de meio ambiente, é quem vai dizer o que ele quer e o que não quer. Porque apesar, né, eu sei que existem obras que vêm, infelizmente, de cima, né, para baixo, a gente sabe e conhece, mas dentro do PDD tem vários documentos do município que vai dizer e que vai autorizar ou não o que ele quer e o que ele não quer do seu município. Por isso que eu acho, toda hora eu fiz a importância do conselho, a importância de ter um secretário ativo, a importância de estar indo participar de eventos em que você está sabendo o que acontece com política nacional, né? De você saber o que é um zoneamento ecológico econômico, de saber o que é um PDDU, de saber o que é um conselho, qual é a força de um conselho, de estar num comitê de bacia, né, hidrográfica, porque é o município que vai dizer. Inclusive, para ter força para lutar contra o próprio Estado, né, nós também somos fiscalizados, né, o Ministério Público está aí para isso. Há quem diga que a gente só trabalha a serviço do Ministério Público. É mentira, isso não é verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, da importância, nós, enquanto Estado, também somos fiscalizados. E vocês, enquanto cidadãos, têm o direito de cobrar isso. E de escolher o que vocês querem e o que vocês não querem para o município. E vocês precisam saber, acessar as informações, porque conhecimento é poder, saber, acessando essas informações, tendo o direito, tendo esclarecimento e fazendo parte das mobilizações sociais. O Conselho de Saúde, todos os conselhos são importantes, porque são eles que vão dizer a saúde que você quer para o seu município, a educação que você quer e o ambiente que vocês querem. Então, assim, participem do conselho, participem do processo, por exemplo, de renovação do código de meio ambiente de vocês, do código municipal, das leis. Vão na Câmara de Vereadores, é agora que vocês vão buscar lá, ó, quem foi que votou em quem aqui, ó, lá na porta do gabinete, na Câmara. Lá, olha, vereador, e aí? Como é que vai ser? Porque é assim que se cobra. É assim que se consegue. Se o município não quer, não vir. Então, está na hora de daqui para frente a gente exercer de fato o nosso direito, que é cobrar de quem é de direito. E não só cobrar, participar. Então, assim, primeiro, se organizem nessas questões. Porque aí vocês precisam dizer. Eu não estou aqui dizendo que é bom, que é ruim. Não sou eu que tenho que dizer. São vocês. Então, a partir desse momento, esse ano vai ser um ano de construção do município que vocês querem, do município que vocês vão ter. E
caso esse licenciamento seja via INEMA, vocês também vão ter poder de cobrar. Até porque, minha gente, independente de quem vai licenciar, existem as audiências públicas. Sim. Elas estão aí para isso. É para vocês dizerem se vocês querem e como vocês querem. E o que vocês querem. Então, busque e acesse. Basicamente é isso. A gente ainda não, eu particularmente, enquanto gestor, enquanto INEMA, ainda não estou sabendo de nenhuma empresa que de fato queira que tenha dado entrada. Eu vou procurar saber se de fato já deram entrada em algum processo por lá ou não. Mas independente de ter dado entrada, então precisa da autorização em algum momento do município, e aí quem vai dar a autorização é o município. Então, né, guardadas as suas devidas responsabilidades de cada órgão, você me fez uma pergunta, eu respondi dentro dos mecanismos que existem da gestão, o que pode ser acessado. Então, busquem. Agora é hora de vocês procurarem os vereadores, para poder buscar o município que vocês querem. Eu acho que... Deixa eu fazer só uma pergunta. Você reconheceu que Iguaí tem uma bacia hidrográfica que é reconhecida até pelo governo do Estado. Sim. Então, por que não utilizar esse mecanismo de Minas Gerais para poder preservar essa bacia? Porque a gente está falando que a água é importante. É isso. Mas qual o mecanismo lógico, prático que a gente precisa exercer para isso? Pagamento de serviços ambientais. Acho que você não estava aqui na hora que eu falei. Não, eu vi. Mas do você disse que município. você falou que o município tinha essa responsabilidade. Não, desculpa. Não o governo do Estado. Eu, pelo menos, Não, entendi desculpa. assim. Não, eu peço desculpa. desculpa aqui se eu Não, tranquilo. Eu que peço desculpa se eu não fui clara na minha fala. Existem programas, né, que são fomentados de pagamento do serviço ambiental, que geralmente acontecem via prefeitura. Aí eu vou te falar como. Por exemplo, criando o fundo de meio ambiente, é porque tudo está interligado. Quando você cria o fundo de meio ambiente, quando você cria a secretaria, quando você tem técnico, você licencia, gera um recurso. Esse recurso vai para a conta do fundo. Eu digo isso porque eu tenho participado, eu participo de vários conselhos municipais, e o caminho mais rápido é esse. Não que o governo do estado não tenha, e ele até tem. Existe outro município que já esteja fazendo? Vários aqui na Bahia. Inclusive, tem que fazem parte dessa bacia hidrográfica. Vários municípios. Aí, por isso eu estou dizendo que o caminho mais rápido e prático, porque o que acontece? Às vezes você tem que esperar a recurso do governo, mas você precisa, a prefeitura precisa, e a comunidade, inclusive, pode acessar, mas você tem que saber escrever, você tem que saber onde escrever e como escrever esse projeto. Numa plataforma, que plataforma é, quais são os critérios, enfim, existe todo um caminho a ser percorrido. O caminho mais fácil, rápido e prático é o seguinte: o Estado tem passado o licenciamento para os municípios. O governo federal demandou para o Estado demandou para os municípios. Quando você cria o fundo, o que eu tenho acompanhado na maioria dos municípios e através dos conselhos, é que quando você tem um fundo de meio ambiente, todas as licenças passam, né, pelo licenciamento, o dinheiro arrecadado com o licenciamento vai para o fundo de meio ambiente. O fundo de meio ambiente, ele já fica lá esse recurso, e muitos municípios utilizam esse recurso do fundo de meio ambiente, que é exclusivo, e que por isso a conta, né, enfim, a gente já conversou. Esse recurso é utilizado para financiar pagamento dos serviços ambientais do município. Entendeu? Eu vou me comprometer, você vai pegar meu número, vai mandar a mensagem. Eu sou um cobrador do nada. Não tem problema. Eu não tenho problema com cobrança. Outra pergunta. Para eu poder ver o que tem dentro do estado, e aí, depois a gente pode sentar com aquele pessoal de projetos que apresentam em Salvador, para a gente ver o que tem dentro do governo do estado, que a gente pode trazer de pagamento de serviços ambientais para via estado e não só via município. Eu vou me estender você bem rápido, porque eu sei que o horário está bem. A segunda coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte: como a área, você falou que tem 70%, assim, quanto o INEMA irá disponibilizar de recursos humanos para poder fazer essa fiscalização por você num território grande? Isso é uma pergunta. E a outra seria em questão, até quando vai ser prorrogada essa questão da responsabilidade do município do lixão? Porque já foi prorrogado, mas tem quando, e aí quando isso vai, né, ou seja, liberar recursos para poder fazer a questão
o aterro sanitário controlado, né? Bom, eu não sei quando de fato vai mudar e quando vão deixar de estender o prazo. Eu sei quando que o município de Guaí vai começar a acabar com o lixão, que é agora. O prefeito já me acionou, eu já vim aqui visitar áreas, já estamos elaborando o relatório, né? Nós estamos verificando possíveis áreas para serem adquiridas, né? Que são passíveis de licenciamento, que podem ser aprovadas, entendeu? Então eu já vim aqui, já me reuni com o prefeito sobre isso, porque para mim eu vejo agora Davi como prefeito do aterro sanitário. Essa é a verdade. E estou muito feliz, entendeu? Porque ele deixou, foi a prioridade dele. Então, o aterro de Guaí, esse já está encaminhado via prefeitura, o que não quer dizer que não tenha as questões legais. Agora, eu não posso afirmar quando a gente vai conseguir. Quanto à equipe, nós temos disponível a equipe de fiscalização. Nós temos um fiscal que está a serviço, né, que vai vir uma semana fazer monitoramento e acompanhamento das fiscalizações, mas, para além disso, nós também vamos contar com a equipe da prefeitura, que também fará a fiscalização, porque é a obrigação do município, a partir do momento que ele licencia, também fiscalizar. Então, em parceria com a equipe da prefeitura, nós temos também os técnicos da UERJ Sudoeste. E aí, a depender da necessidade da fiscalização, vem um quantitativo, que também a gente já começou que pode ser feita operações. Operação de desmatamento, operação de recursos hídricos, e aí vai depender do quantitativo de demandas que a gente vai receber. Deixa eu te falar. E a equipe de Salvador também fica à disposição. Pronto. O coordenador da DAB, você sabe que é... Paulo Sérgio, sim. Que inclusive é servidor de carreira do INEMA. Eu sei disso, que ele está agora, né? Sim. Então a gente sabe disso. Então, o que eu queria dizer, o Paulo Sérgio também está muito preocupado com essa questão do lixão, porque os animais frequentam, como eu já tinha falado, então assim, frequentam e tudo mais. Eu acho que se vocês conversarem para achar um termo, né, mais satisfatório para poder evitar esse tipo de coisa, é cavalo, é vaca, é tudo que anda aí. Olha, eu quero dizer o seguinte, vou repetir para vocês entenderem a importância de... só para lembrar aqui, o município de vocês agora foi contemplado com a questão do plano de saneamento básico, que é uma das coisas que a gente, inclusive, semana que vem eu vou estar aqui, né, nós temos uma pauta semana que vem, e dentro dessa pauta, uma das questões é o plano de saneamento básico. O município de vocês foi contemplado um projeto do Ministério das Cidades e Planejamento, junto com a Univasf, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que vai elaborar o plano de município, o plano municipal de saneamento daqui de Guaí. Ou seja, né, já conversamos, Davi já mostrou interesse, já estamos vendo termos de cooperação técnica. Então, assim, nesse sentido eu estou muito, não vou dizer tranquila, porque a gente nunca pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu vou dizer que a gente está até correndo, pelo contrário, tranquilo, não tem nada. Mas eu estou, assim, muito confiante no sentido de que essas questões vão nos ajudar, inclusive para a construção do aterro, porque não adianta só construir o aterro, porque se você construir e não tiver uma boa implementação e não tiver como operar esse aterro, ele vai acabar virando lixão. Mas não existe uma verba federal que a gente soube que às vezes isso volta para o governo federal porque não é utilizado pelo município, que não faz um projeto. Você lembra que eu falei justamente que tem que saber escrever, tem que saber quais são as políticas? É isso que eu estou falando. Quando você tem, o município está contemplado agora por quê? Plano de saneamento básico. Através do plano são construídos lá várias, e só o fato de você ter o plano de saneamento básico, isso já é critério para você participar de acessar verbas que você não acessaria se você não tivesse um plano de saneamento. Então, assim, a gente já está encaminhando essa parte. Primeiro, plano de saneamento, prioridade, junto com a questão do aterro sanitário. Então, essas duas questões, elas precisam andar lado a lado, e já estão andando, justamente para poder a gente acessar. O secretário, gente, desculpa, mas vocês não vão ver em outras áreas, por enquanto, porque vocês precisam entender a importância desse plano de saneamento. E outra, o município não vai ter que pagar
menos um papo para muitas empresas privadas fazer. A Univace vai realizar o diagnóstico com a equipe, que algumas, né, pessoas daqui do município vão depois fazer parte da elaboração do diagnóstico. Então, imagine a economia que não foi para o município para a gestão. É um recurso que pode ser investido em outra coisa, inclusive no Probater. Então, assim, vocês já saíram na frente nesse sentido. E justamente pela importância hídrica que vocês têm. Foi um dos critérios de seleção para a contemplação do plano de saneamento básico. Por isso, nós somos diferenciados nessa